No São Paulo, acordos com o Casemiro e também pelo Transferban. Por último, mas não menos importante, tem todas as últimas no mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo fez dois acordos importantes fora das quatro linhas nas últimas horas. Tricolor e Casemiro acabaram com uma longa disputa judicial. Casemiro cobrava uma quantia milionária numa ação trabalhista contra o São Paulo. As partes fecharam um acordo em R$ 1.700.000, que serão pagos de maneira parcelada. O Tricolor vai ter a responsabilidade de quitar R$ 97.500 mensais até dezembro de 2026. Pode ser o primeiro passo para costurar o retorno do Casemiro ao Morumbi quando o Casemiro decidir voltar ao futebol brasileiro. Segunda informação importante: na quarta-feira, o São Paulo quitou cerca de R$ 6 milhões que devia a Adrian Rocco. Esse cara é empresário do Caleri e cobrava desde 2021 o pagamento da comissão desse negócio. Levou o caso à FIFA, que condenou o São Paulo. O Tricolor também foi condenado na Corte Arbitral do Esporte e sofreu o segundo Transferban de sua história. No mesmo dia em que houve a condenação, São Paulo fez a quitação, já notificou a FIFA e espera estar apto a voltar a contratar jogadores nas próximas horas. Só para completar, dentro de campo, o Tricolor fez 3-0 no Internacional, deixando ou melhorando a imagem depois do 6-0 contra o Fluminense. A rodada foi perto da perfeição pro Tricolor, além dos gols do Sabino, do Mike e do Luciano, que garantiram 3 pontos. São Paulo também viu o Corinthians tropeçar e o Atlético Mineiro dar adeus a qualquer chance de briga pela 8ª posição. Nesse momento, São Paulo tem apenas um concorrente na disputa pelo 8º lugar, que pode valer vaga na pré-Libertadores. O candidato é o Red Bull Bragantino, que fez 4-0 no Vitória. O São Paulo hoje tem 51 pontos, o Red Bull tem 48. Se o São Paulo empatar contra o Vitória na última rodada no Barradão, São Paulo estará garantido na 8ª colocação e aí vai precisar torcer para que Cruzeiro ou Fluminense sejam campeões da Copa do Brasil, abrindo a vaga na pré-Libertadores. Caso contrário, se o São Paulo perder para o Vitória, vai precisar torcer para que o Red Bull Bragantino no máximo empate contra o Internacional no Beira-Rio. Dessa maneira o Tricolor termina em 8º. Nada de novo no Tricolor sobre reforços. Sobertão, os caras estão conversando, estão discutindo sobre reforços, mas existem dois movimentos que precisam acontecer antes da definição das contratações. Primeiro deles, o São Paulo vai para pré-Libertadores ou vai para Libertadores? O São Paulo precisa de um empate contra o Vitória na última rodada para ficar em 8º. E aí ele vai, para ir para pré-Libertadores, depender de que Fluminense ou Cruzeiro vençam a Copa do Brasil. Porque como Fluminense e Cruzeiro já estão entre os primeiros da Libertadores, o G7 viraria G8, tá? A única chance de São Paulo perder a 8ª colocação é se ele for derrotado pelo Vitória e se o Red Bull Bragantino vencer o Internacional em Porto Alegre. Essa combinação faria com que Red Bull e São Paulo terminassem com 51 pontos, mas nos critérios de desempate, o Bragantino leva a vantagem, o Red Bull teria 15 vitórias contra 14 do São Paulo. Beleza? Bom, se o São Paulo for para pré-Libertadores, o nível de investimento é 1. Se o São Paulo tiver de se contentar com a Sul-Americana, o nível de investimento vai ser outro. E aí, só para completar, além dessa questão de competição, há uma busca do presidente do São Paulo, Júlio Casares, por mais receita. Nessa semana, o pessoal do UOL chegou a publicar que o São Paulo discutia com a Galápagos a criação de um fundo de R$ 200 milhões para investimento exclusivo em reforços no time principal. Júlio Casares tratou essa notícia como balela, palavras do próprio presidente, tá bom? Você acha que o São Paulo vai para a pré-Libertadores no ano que vem? Acho que o mais provável é que o São Paulo termine em 8º e acho que o mais provável é que ou Fluminense ou Cruzeiro sejam campeões. O meu palpite, embora palpite não valha nada, é de que a final vai ter Cruzeiro e Fluminense. Só para lembrar a Copa do Brasil, que começa na próxima quarta-feira, Cruzeiro e Corinthians numa semifinal, Fluminense e Vasco na outra. O Cruzeiro está jogando muito mais que o Corinthians, o Fluminense está jogando muito mais que o Vasco. Mas é mata-mata, são 2 jogos, enfim, é uma coisa completamente diferente, né? Nicola, o São Paulo já tem orçamento para 2026? Quanto estima de receita em vendas? Leonardo, ontem eu mandei mensagem para uma pessoa de São Paulo para entender sobre o planejamento de 25, né? Sobre quanto o São Paulo havia faturado em 2025. E a resposta foi importante, inclusive eu até dei como informação exclusiva ontem à noite, mas acabei não repercutindo nos vídeos. Vou fazer constar no vídeo de amanhã cedo, tá? São Paulo vai faturar em 2025 R$ 970 milhões.
Eram 731 milhões de reais no ano passado, um belo acréscimo do ponto de vista financeiro. Outra coisa que eu queria contar para vocês, sobre o planejamento. O São Paulo já tem o seu planejamento, o seu orçamento para 2026. Ele, inclusive, já passou pelo Conselho de Administração, falta passar pelo Conselho Deliberativo. O que eu ouvi da pessoa que eu consultei é de que a ideia era divulgar esses números somente depois da aprovação do Conselho Deliberativo para não causar ciumeira ou qualquer tipo de coisa nesse sentido. Mas o próprio Belmonte, na série de entrevistas que ele andou dando, o Belmonte admitiu que é um orçamento muito mais realista do que o atual. Em 2025, para atender as exigências do FIDIC, o São Paulo se associou àquele FIDIC para conseguir obtenção de grana para pagamento de dívida, o São Paulo precisou enxugar demais a folha, o que ele não conseguiu. E a solução para respeitar o FIDIC foi vender muito jogador. Para o ano que vem, esse planejamento orçamentário ele é muito mais factível, ele é muito mais plausível. E aí, diante desse cenário, o São Paulo talvez não precise vender tantos jogadores, tá bom? O Júlio Casares está sendo execrado, como a gente não via no São Paulo desde o Leco. Tá tomando porrada pra caramba. E várias dessas porradas são merecidas, né? Mas o São Paulo deve fechar o ano na pré-Libertadores, classificado para pré-Libertadores, deve fechar o ano com 970 milhões de reais de receita, recorde na história do clube, deve fechar o ano com uma redução de pelo menos 50 milhões de reais na dívida, primeiro movimento importante, depois de anos com a dívida crescendo, e deve fechar o ano com um superávit razoavelmente interessante. Nicola, mas vai merecer crítica. Beleza, tem que merecer mesmo, estou falando isso. Mas é curioso destacar que o Júlio Casares vem sofrendo uma pressão tão grande quanto, por exemplo, a do Marcelo Teixeira, cujo time está perto, ou correndo o risco de cair para a segunda divisão pela segunda vez em 2 anos, né? O Crespo indicou o Christian Medina para o São Paulo. Paulão, o Christian Medina é um nome pensado, estudado no São Paulo, desde a metade do ano. Eu fui o primeiro a falar sobre esse nome, porque um grupo de empresários argentino que comprou o Medina procurou o São Paulo para falar, vocês não têm interesse? Aí o São Paulo falou, pô, a gente adoraria, mas esse jogador é caro. Eles compraram esse jogador do Boca Juniors por algo na casa dos 11 milhões, 12 milhões de euros. E agora estão tentando recuperar parte dessa grana, né? No primeiro momento, o São Paulo achou estranha a sugestão e foi perguntar, mas o que aconteceu? E aí o pessoal falou, cara, a gente quer colocar o Medina num lugar com uma exposição maior, porque no Estudiantes não está virando. A gente imaginava que ele viria para cá e faria um enorme barulho, não é o caso. Então, pensamos em colocar no São Paulo. Mas tem que pagar quanto? Vocês precisam inteirar uma boa grana. E aí o São Paulo se viu sem condição de avançar nessa história, tá bom? Faturar quase 1 bi e ainda ter tantos atrasados. Pois é, né, Jota? Sabe qual é a realidade? O São Paulo gasta demais. E aí, além de gastar demais, quando você tem uma dívida de 950 milhões de reais, você tem um juro da dívida que vai te custar na casa dos 300 milhões de reais por ano. Então, só com os juros da dívida, Jota, o São Paulo tem a obrigação de pagar quase 1 milhão de reais por dia. Olha que coisa louca, cara. Eu tenho uma dívida tão alta que apenas com o juro da dívida eu gasto 1 milhão de reais por dia. E o São Paulo gasta mal. O São Paulo tem uma das maiores folhas salariais do país. O São Paulo tem Lucas, Oscar e Luiz Gustavo que custam juntos mais de 5 milhões de reais por mês. E ele não poderia ter tudo isso. Enfim. Ocorreu modernização da infraestrutura no São Paulo. Cara, é muito difícil avaliar de fora, Jota, mas todos dizem que hoje o CT da Barra Funda está muito mais moderno do que algum tempo atrás. Que hoje o São Paulo tem as máquinas de recuperação física do mesmo nível das do Palmeiras e superiores a de todos os outros clubes do Brasil, tá? As estruturas físicas também foram melhoradas, piscina, parte de vestiário, investimento relativamente alto, trocas de equipamentos e tal, mas a percepção das pessoas é de que a parte de fisiologia é aquela que mais precisa de avanços. E aí, só para lembrar, na sexta-feira da semana passada, o presidente do São Paulo veio a público para dizer que pretende fazer a maior reformulação da Barra Funda em bastante tempo. Ele já demitiu 3 diretores, o Carlos Belmonte, que era o diretor de futebol,
além do Chapecó e do Nelsinho, que eram seus auxiliares, e pretende demitir mais gente, tá bom? Soma os salários de Wendel, 1 milhão. Lucas, 2.300. Não, Lucas, 1.800. Oscar, 2.300. Luiz Gustavo, 700. O Luan ganha na casa dos 400. Dineno, 500. Ferreirinha, na casa dos 600. Rigoni, mais 500. Tolói, no mínimo 500. Deve dar uns 8 milhões. Vamos fazer essa conta rápida. Então, vamos lá. 1 mais 1,8 mais 2,3 mais 0,7 mais no mínimo 0,4 mais 0,5 mais 0,6 mais 0,5 mais no mínimo 0,5. Você tá bom de conta. 8.300.000 reais. Só que aí não tem que multiplicar por 12, você multiplica por 13, que a gente tem o 13º. Estamos falando de 108 milhões de reais por ano. Quantos desses caras estiveram à disposição durante toda a temporada? Esse é o ponto, tá? Jota, você perguntou, nossa, mas vai faturar 970 milhões e vive devendo para todo mundo? O São Paulo ontem acertou uma cobrança judicial, que é uma ação judicial que era movida pelo Casemiro já há algum tempo. O São Paulo devia mais de 2 milhões, ou pelo menos o Casemiro cobrava mais de 2 milhões de reais do São Paulo. O acordo foi fechado em 1.700.000, começa a ser pago agora em parcelas iguais até dezembro de 26, no valor de 97 mil reais. São Paulo também pagou ontem cerca de 6 milhões de reais para o Adrian Rocco, que é o empresário do Caleri, que cobrava na FIFA, desde 2021, o pagamento da comissão pela transferência do Caleri, tá? É engraçado como os caras com toda essa infraestrutura continuam se lesionando. Bruno, só para mudar de assunto, senão a gente vai ficar só falando do São Paulo. Se lesionam muito porque você tem muito jogador veterano no São Paulo, né? Nicola, tá falando de Cebolinha do Flamengo no São Paulo. Tem como descobrir? Jefferson, vamos lá. Tem informação importante, algumas informações importantes sobre o Cebola. Já vou atrás, já vou mandar para o pessoal do São Paulo. Mas antes, só para contextualizar. Cebolinha vai para o último ano de contrato no Flamengo. E o Cebolinha já disse que quer sair do Flamengo. Ele disse com todas as letras, depois do título do Campeonato Brasileiro. A frase foi: não estou contente em não ter a sequência que eu necessito. Tá? Então o Cebolinha meio que pediu para ser negociado. E o Flamengo vai tentar vendê-lo ainda no mês de dezembro, porque se o Cebolinha estiver no elenco do Flamengo em janeiro, consta no contrato entre Flamengo e Benfica que o Flamengo precisa mandar para o Benfica 1,5 milhão de euros. E aí não tem muito sentido você gastar 1,5 milhão de euros para alguém que vai embora, né? Eu vou perguntar aqui, eu acho que a chance é irrisória, mas quer ver, ó? Peraí. Do Flamengo no São Paulo é real? Mandei aqui, tá?